praticamente sobre ela, tá? E existe um plano bancário. Bora, Luiz. Então, gente, boa noite. É sempre um prazer com vocês. Eu sempre aprendo bastante, mais do que eu acho que compartilho o que eu sei, eu mais aprendo. E é uma alegria para mim estar aqui com vocês essa noite, crescendo junto com vocês. Então, eu me chamo Vânia da Rosa, sou esposa do pastor Ciro, moramos aqui em Sinop, no Mato Grosso, tenho uma filhinha de 7 anos chamada Isabela. De profissão, eu sou fisioterapeuta e esse ano eu decidi que eu queria fazer algumas mudanças na nossa vida aqui em casa. Então, optei por soluções mais naturais, opções mais naturais, mudanças de hábito, de rotina. E aí a Doterra me encontrou através de algumas pessoas que eu amo muito, que foi a Valéria e minha cunhada. E eu conheci essa bênção que é esses óleos essenciais na nossa vida. E a partir daí, então, eu comecei a usar e realmente me apaixonei. Fiz aquela pergunta que todo mundo faz, como eu não conheci isso antes, né? E hoje faz parte do nosso dia a dia aqui em casa, faz parte da nossa rotina, de todo mundo, eu, meu esposo, minha filha. E a gente só vem crescendo, se apaixonando cada vez mais com isso, aprendendo cada vez mais. E a Doterra tem me trazido autonomia aqui em casa, com situações que eu antes dependia de médicos, de farmácia para resolver, e hoje, através do uso dos óleos essenciais, eu já consigo resolver muita coisa só com a Doterra e esses olhinhos maravilhosos que têm nos ajudado aqui em casa. Então vamos lá, pode trocar, Luiz. Vamos falar um pouquinho de aromaterapia, né? Que é um tratamento através dos aromas das plantas, dos óleos, das substâncias naturais, né? Que vem juntamente tratar todos os aspectos do nosso corpo, tanto físico quanto mental, quanto também emocional, trazendo esse equilíbrio entre essas 3 áreas do nosso organismo, da nossa vida. E a aromaterapia faz isso através do uso desses óleos essenciais. Existem registros históricos, né, desde antes de Cristo, desde a época dos egípcios que já usavam esses extratos dessas plantas para várias funções, tanto fins para a saúde quanto cosméticos, né? Na época da Cleópatra, né? Ela usava vários cosméticos feitos com os óleos essenciais para manter a beleza dela. A gente não chegou a conhecê-la, né? Mas dizem que ela era muito linda. Então, o segredo dessa conservação aí da beleza era com esse uso desses óleos. E também para rituais religiosos e outras atividades que aconteciam na época. Mais para frente um pouco na história, 400 anos antes de Cristo, né, já tinham o comércio desses óleos essenciais, então o Líbano, a mirra, era uma rota de comércio desses óleos que vem crescendo até hoje, né? Então são lá na época lá no Oriente Médio, esses tempos até passou em rede nacional, um programa de televisão, que até hoje esses óleos são comercializados e é um comércio bem quente, assim. Haja vista que a mirra vale mais que o ouro hoje, né? O grama da mirra é um exemplo de que vale mais que o ouro. Então, até hoje esse comércio ainda existe, ainda é bem aquecido. O olíbano e a mirra, um dos 2 principais óleos, né, existentes, pelo seu poder, pelos benefícios que eles trazem, por serem óleos tão completos assim e tão complexos também, não foi à toa que foi um dos 2, né, os 2 presentes que Jesus ganhou quando nasceu, né? Então o Rei dos Reis, né, que é o nosso Jesus Cristo, ganhou, digamos assim, os melhores presentes que existiam naquela época, e pode-se dizer até hoje, né, que os benefícios desse olíbano
desse óleo de oliva até hoje ainda são maravilhosos. E já em 1500, né, a primeira publicação, digamos assim, de mais física sobre o uso desses óleos foi através desse médico alemão, que ele descobriu sobre a destilação desses óleos, como transformar o processo, né, fazer o processo da destilação da planta e transformar em óleo específico. E ele começou a publicar livros e notícias sobre isso, e isso vem sendo estudado e vem sendo buscado até nos dias de hoje. Graças a Deus por isso, né? Que a ciência vem estudando, que vários cientistas e profissionais vêm buscando cada vez mais o aprimorar e o estudar, estudos comprovando, né, cientificamente o poder e o uso desses óleos essenciais. Pode passar, Luiz. E nós temos duas opções hoje, né? Geralmente duas opções, que é a nossa tradicional abordagem do mercado hoje, que somos acostumados e ensinados desde pequenininho a ficou doente, tomar remédio, né? E é uma abordagem de hoje em dia, moderna, né? Através dos sintéticos, através dos químicos, dos fármacos, né? Que hoje nós temos. E eles tratam mais os sintomas em si. Então, por exemplo, eu tô com uma gripe, tô com tosse, tô com dor de cabeça, eu vou lá, tomo um remédio sintético, um fármaco, para que esses sintomas que eu tô sentindo possam passar, possam diminuir, eu não tenho sentido mais esses sintomas. Mas, geralmente, esses fármacos não tratam a raiz do problema, o porquê causou essa dor de cabeça, o porquê causou essa tosse, né? E isso é um ciclo, né? Aí diminui o meu sintoma, eu tô bem, mas amanhã depois aparece de novo, eu volto a tomar um remédio e assim por diante. É o que a gente sempre faz, né? Sempre fez até pouco tempo atrás. E não sou contra, gente, os fármacos, tem horas que nós precisamos usar sim, mas hoje eu já consigo substituir muita coisa química, fármacos aqui em casa pelo natural, pelo uso dos óleos. E esses fármacos, infelizmente, todos eles, né, trazem efeitos colaterais, podem trazer contraindicações, podem agir de uma maneira em cada organismo. Tem pessoas que apresentam alergias a determinado medicamento, né, reações alérgicas gravíssimas. Então, querendo ou não, é de se pensar. É um mercado que movimenta, né, trilhões em reais, conhecido no mundo todo, vem aumentando cada vez mais, né? Haja vista que a gente tem na nossa cidade uma farmácia, bem dizer, em cada bairro, em cada esquina, farmácias lindas, maravilhosas, que quase são um shopping center, que parece uma loja, né? Com vários produtos, com variedades infinitas. E a perguntinha ali embaixo, estamos mais saudáveis? Né? Então a gente para pensar, fica esse pontinho de interrogação aí, para a gente pesar isso na balança. E temos uma segunda opção, que é uma opção que a doTERRA nos traz, que é essa abordagem natural, né, que são o uso dos óleos essenciais, que são extratos de plantas que ajudam a melhorar o nosso bem-estar físico e mental. Né? Então, se a gente for ver, hoje, por exemplo, igual eu falei para vocês, eu já consigo resolver várias dorezinhas, itzinhas aqui em casa, sem precisar fazer uma consulta, sem precisar gastar com remédio. Então, ao longo do prazo, eu acabo economizando tempo, dinheiro, né? E beneficiando ainda mais a minha saúde, porque os óleos têm... A abordagem dele é contrário dos sintéticos. Eles tratam mais a causa do problema em si, para que esses sintomas diminuam naturalmente. Pode passar, Luiz. Então, vale a pena a gente estudar e pesar na balança aí da nossa saúde o que nós estamos escolhendo. Óleos essenciais funcionam?
Então vamos lá, são naturais, eficientes e seguros. São compostos extraídos e destilados das plantas. Tem plantas, depende do tipo de óleo, é extraído da raiz, dependendo do caule, né, da casca da planta. Temos também óleos extraídos das pétalas, das flores, das folhas. Então, dependendo do tipo de óleo que você quer, que você procura, é da parte da planta que ele é tirado. Esses óleos, eles têm a capacidade de passar a barreira celular, a membrana celular das nossas células, ou seja, eles conseguem entrar dentro das nossas células e, através disso, as nossas células circulando em nosso organismo, em nossos sistemas, em questão de minutos, esses óleos chegam em em todos os cantos do nosso organismo, digamos assim, qualquer sistema, em qualquer problema que esteja acontecendo, em questão de minutos do uso desses óleos, as nossas células conseguem carregar esses óleos para o problema e tentar com que nosso organismo responda, reaja para resolver esse problema. Contém centenas de diferentes compostos, oferecendo habilidades complexas e versáteis, sem a criação de resistência, ou seja, nosso organismo não fica dependente desses óleos, nosso organismo não tem nenhuma reação alérgica. É muito difícil uma pessoa que tem reação alérgica ao uso dos óleos, e mesmo assim se apresentar, nós temos que investigar se foi o uso correto do óleo, né? Se usou na dosagem certa, do modo certo, para então sabermos se a pessoa é realmente alérgica ou não, porque a maioria das alergias ou alguma irritação que aparece é mau uso dos óleos. E para vocês verem como eles são eficientes e seguros, ali tem uma ilustraçãozinha, ó, que uma gota do óleo de peppermint, que é o de hortelã-pimenta, corresponde a mais ou menos 28 xícaras do chá. Então é um óleo bem potente, é um óleo bem poderoso mesmo, então uma gotinha pode resolver muita coisa. Então eles são muito acessíveis se a gente for pensar por esse lado, né? Que uma gota que custa centavos pode resolver muitas vezes um problema. Pode passar, Luiz. Usos. Temos 3 formas de usos, que são a forma aromática, que é através do difusor ou através de inalação. A gente pode pingar os óleos na nossa mão e cheirar, fazer a inalação profunda. Temos também o uso tópico, acho que é o tópico que vem agora. Onde nós podemos estar pingando esse óleo, passando, né, 1 ou 2 gotas na região em que a gente quer usar. Por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça, eu posso pingar na minha mão, passar nas têmporas, passar na minha testa, passar na nuca, que muitas vezes a dor de cabeça é por tensão. Então você pode passar topicamente em várias partes do corpo, principalmente na sola dos pés, porque é uma área de onde nós temos os pontos de reflexologia, então é uma área de grande absorção no nosso organismo. Para criança, geralmente a gente usa muito na sola dos pés e na linha da coluna, que é onde tem maior circulação no nosso organismo, então esse óleo vai rapidamente entrar nas nossas correntes sanguíneas e nos auxiliar no que a gente precisa. E também temos a forma interna, que é através da ingestão desses óleos de uma forma segura, tá? A doTERRA tem esse diferencial, porque ela possui o selo de pureza e grau terapêutico, então é a única marca hoje no mercado de óleos essenciais que nos dão essa garantia de que nós podemos ingerir esses óleos sem termos contraindicação nenhuma, sem termos nenhum problema. A ingestão pode ser feita, alguns óleos podem ser tomados puros, sublingual ou com água, podem ser colocados em bebidas também, em sucos ou em chás, e você pode tomar também através de cápsulas vegetais, onde você pinga os óleos dentro e podem estar fazendo essa ingestão. Pode passar, Luiz. Então aqui temos alguns dos principais óleos usados pela doTERRA, que ela disponibiliza para nós. Então temos o frankincense, o rei dos óleos,
Ele é um óleo muito completo para várias coisas, principalmente na nossa parte de regeneração celular, saúde celular do nosso organismo. Ele é conhecido como o rei dos óleos pelas propriedades que ele possui e os benefícios que ele traz para o nosso organismo. Temos o copaíba, muito usado também, essa duplinha ali, frankincense e copaíba, eu diria que a gente tem que fazer uso diariamente disso aí. É anti-inflamatório poderosíssimo, além de vários outros benefícios para a beleza, né? Copaíba tem nos ajudado para várias coisas, tanto para doenças também crônicas, a parte de artrite, artrose, pacientes que têm fibromialgia, pessoas, né, que têm fibromialgia têm utilizado muito esse óleo. O lavanda é um óleo super versátil, usado para muita coisa, ansiedade, sono, relaxamento, a parte de pele, cabelo, beleza também. É um dos meus queridinhos preferidos, porque eu uso ele demais, eu gosto demais dele. Zengeste é um mix de óleos feito exclusivo pela doTERRA para dar suporte ao nosso sistema gastrointestinal. Então, tudo que está relacionado a estômago, intestino, todos os problemas que a gente apresenta, gastrite, refluxo, intestino preguiçoso, enfim, esse óleo é feito para dar esse suporte. Deep Blue é um óleo feito para nos dar suporte nas dores, tensão muscular, toda a parte de musculatura, de articulação. Esse óleo específico nos dá esse suporte, alivia mesmo tudo que é tipo de contratura, de dor muscular que a gente tem. O Lemon, que é o limão siciliano, uso diariamente aqui em casa, por ser altamente antioxidante, muito bom. Orégano também, o nosso antibiótico natural, né? Poderosíssimo, potentíssimo. Orégano é um dos poucos óleos que nós precisamos, somos obrigados a tomar na cápsula, não pode ser ingerido sozinho, porque ele pode causar queimadura na mucosa bucal e nem na pele, sempre carreado no óleo de coco pela sua potência. Melaleuca, muito versátil também, muito usado para uma infinidade de coisas, antibactericida, fungicida, antiviral, ele é muito bom mesmo, para muita coisa. O Brief também, uma mistura de óleos para o suporte respiratório. Luísa, eu não estou conseguindo ver a barrinha do lado aqui, ó. Qual que é que tem aqui os dois? O hortelã-pimenta embaixo e em cima é o quê? Vanguard? Vanguard. Ah, tá. Então, voltando ali no Brief, é o nosso suporte respiratório. Ele é indicado para quem tem problemas respiratórios, rinite, sinusite, asma, bronquite, muito bom, poderoso para dar esse suporte. On Guard, uma mistura de óleos feito especialmente para dar suporte imunológico. Nessa época agora, né, de pandemia, todo mundo querendo manter a imunidade em dia aí, eu tenho feito uso diário dele aqui em casa, tanto no difusor quanto em cápsulas, quanto carreado também na sola do pé da Isabela, né, para criança também a gente pode usar ele. E o Peppermint também é um dos preferidos da doTERRA, meu também, pelos benefícios que ele traz instantâneos. Para dor de cabeça, ele é instantâneo, em mim funciona instantâneo, 10 minutos acabou a dor de cabeça. Rinite, sinusite, congestão nasal aqui, assim, ó, esse tempo de seca que nós estamos aqui, a garganta arranha, o nariz seca, eu tenho utilizado ele diariamente, tanto na minha garrafa d'água, quanto na máscara, pingo na máscara quando eu preciso sair, e tem na geladeira o dia inteiro na água. Pode passar, Luiz. Então, são alguns dos óleos, né, que a doTERRA nos disponibiliza. Esses aí são os principais que tem nos principais kits, que de cara a gente já usa todos no nosso dia a dia. E agora nós vamos falar sobre o Green Mandarin, que é nada mais, nada menos do que a tangerina verde. É um óleo lançamento aqui da doTERRA lançou esse ano aqui no Brasil. Então, eu confesso para vocês que eu estudei um pouquinho sobre esse óleo, porque até não tem muita coisa ainda publicada sobre ele. Vamos esperar as publicações da Marisete, que eu estou ansiosa. Mas eu acredito que vou conseguir compartilhar alguns conhecimentos com vocês aqui. De cara, já gostei dele, pela versatilidade dele também. E ele é o óleo que
emocionalmente falando, abre o coração e cuida da nossa criança interior. Essa foi as duas principais descrições que eu achei desse óleo. Fazendo essas pesquisas, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, na parte emocional dele. Pode passar, Luiz. Então, a descrição aromática dele é cítrico, frutado, levemente adocicado e floral. Ele tem essas notas. O aroma dele, ele não é tão cítrico, mesmo sendo retirado da casca da tangerina, ele não é tão cítrico quanto os outros cítricos que nós conhecemos, né? Que tem aquele ardidinho, aquele gelado, assim, quando a gente inala tem esse cheirinho de cítrico, assim. Mas ele ainda puxa notas cítricas, ainda lembra, tem aquela lembrança de tangerina, né? Na minha cidade falava mexerica, quando o vizinho abria lá de casa você sentia o cheirinho, né? Quando descascava. É esse aroma de memória de infância que tem esse óleo, de você abrir, descascar uma tangerina e uma mexerica que a gente falava, e lá do outro lado alguém sentiu o cheirinho, que o cheiro vai longe. Esse é o aroma dele. Pode passar. Ele é prensado a frio, né? Através da casca da tangerina. Então, eles colhem essa tangerina verde ainda do pé, que lá na frente eu vou contar para vocês uma história bem bacana de como ele é colhido, e a história dele aqui no Brasil é retirado aqui do Brasil, colhido aqui no Brasil, grande parte. Tem na Itália também, mas a maioria aqui do Brasil. Então, eles colhem a tangerina fria, verde, perdão, e passa, né, pelas máquinas. Então, é lavado, tem uma higienização de primeiro, assim, e daí a máquina vai passando, é como se fossem uns raladores, assim, vai ralando essa casca, não tem, nem momento é aquecido. Vai ralando essa casca e separando, então, a fruta em si, o gomo da casca, e depois vai passando por vários processos, né, para decantar essa casca, decantar o óleo da água, até que se torna eles conseguem separar a água do óleo puro. No YouTube tem vídeos bem legal que passa, até com tradução já, todo esse processo de como ele é colhido. Vale bem a pena assistir, porque é bem interessante, assim. É tirado da casca, né, da tangerina verde, que eu já falei para vocês. E ele tem dois compostos, que são os principais deles, que é o limoneno, que geralmente é presente em todos os cítricos, né? E o limoneno é muito importante porque ele dá apoio ao funcionamento das nossas células. Então, todos os óleos cítricos têm esse apoio celular, esse suporte celular no nosso organismo. Por isso que esse limoneno é tão importante. Ele dá esse suporte de nosso organismo produzir células boas, células saudáveis. E esse gama-terpineno aí, que ele pega a parte de antioxidante, né? A química que ele faz no nosso organismo é ser antioxidante. Então, tudo que a gente ingere de metais, que muitas vezes não são benéficos para o nosso corpo, que o nosso rim tem que excretar, ele ajuda a fazer essa limpeza de metais pesados no nosso organismo. E ele também dá um apoio à saúde cardiovascular. Pode passar. É um óleo, gente, comparado aos benefícios do melaleuca. É bem aproximado do melaleuca, só que ele tem um diferencial. Ele não é fotossensível, porque ele é colhido antes da casca amadurecer, da fruta amadurecer. Ele não contém as propriedades que, quando a gente sai no sol, pode causar queimadura na pele. Então, esse é um dos benefícios que a gente também pode aproveitar desse Green Mandarim, usar e sair sem perigo, sem medo de sair no sol. Pode passar, Luiz. Dicas de uso, deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Isabela, fecha aí pra mãe. Fecha aí pra mãe. Desculpa, gente, eu tô sozinha com a Isa em casa, mas vamos lá. Dicas de uso. Ele pode ser aromático, usado tanto no difusor para você criar um ambiente limpo, para você purificar o seu ambiente pelas propriedades dele bactericidas. Ele pode fazer isso com o ambiente.
Você pode pingar ele também na mão e inalar, tá? Ele traz o bom humor, ele traz alegria, ele traz criatividade. A gente sabe que quando a gente inala, né, as nossas emoções são afetadas também, através do nosso sistema límbico e através da inaloterapia que causa isso no nosso organismo. Ele pode ser usado também topicamente, tá? Por não ser fotossensível, você pode usar sem medo. Pode usar, por exemplo, você está com muita tensão, você está muito preocupado, sobrecarregado, você pode pingar na nuca e massagear. Pode ser usado também em crianças, principalmente carreado, claro, na parte abdominal, crianças que têm problema com gases, constipação, intestino preso. Eu achei bastante coisa relacionada à criança com o uso dele. E pode ser usado também através da ingestão, né? Então, para todo esse apoio, ele age tanto para acalmar a gente, né, internamente quando você toma, quanto também para a parte de limpeza de intestino, suporte para fígado, quebra de gordura, ajuda a fazer essa quebra de gordura, que muitas vezes o nosso fígado sobrecarrega, né, devido à nossa alimentação. Ele impulsiona também o sistema imunológico, ajuda, dá esse suporte ao nosso sistema imunológico e também ao nosso sistema nervoso e também ao nosso sistema... me fugiu a palavra. Ele age como diurético. Então, se você aplicar tanto topicamente em massagens para você ajudar, né, nessa diurese, a não retenção de líquido, quanto na ingestão também. Eu estou tentando lembrar agora o nome do sistema, mas eu vou lembrar até o final. Então, topicamente e ingerido, ele dá esse suporte para nós, a não reter líquido. Então, ele é diurético. As mulheres amam. Propriedade. Sistema linfático, Vânia? Sistema linfático. Obrigada, Valéria. Esse mesmo. Ele dá, então, sistema nervoso, sistema digestivo, cardiovascular, respiratório e linfático. Eita! Tudo isso. É bom ter esse olhinho em casa, gente. Propriedade. Estimulante. Pode passando todos, Luiz. E daí eu vou falando aqui. Refrescante, digestivo, expectorante, calmante. Já falei um pouquinho. Aí eu pergunto aqui, estimulante e calmante ao mesmo tempo? Sim. Ele estimula você a uma paz. Como se você... lá na frente eu vou falar da parte das emoções. Quando você tá muito sério, leva as coisas muito, assim, sabe, né, pesada, ele estimula você a liberar isso, a trazer essa paz, a trazer essa calma, se sentir leve, e ao mesmo tempo ele é calmante. Então, refrescante, digestivo, expectorante para a parte respiratória, né? Ele dá um suporte legal também na ingestão e na inalação. Ele pode ser, por ser o óleo do coração, ele pode ser passado topicamente aqui, ó, na região do coração e no peito. Ele dá esse suporte expectorante. Pode passar, Luiz. Suporte emocional. Calmante, edificante, regenerador, restaurador, eleva o humor e abre o coração. Então, essa parte eu queria falar com vocês um pouquinho, que eu achei interessante. A gente está vivendo uma época de muita tensão, né? Todo mundo muito tenso, muito se cobrando muito em produzir, eu pelo menos, em produzir desse novo normal nosso. E eu sou uma pessoa que me cobro bastante, então esse óleo tem me despertado para isso, nos estudos que eu fiz, que ele ajuda a gente a soltar essa criança interior, digamos assim, que tem dentro da gente, e a gente fazer com que nós consigamos levar as coisas mais leve, né? Não se cobrar tanto, não assim, se punir, se policiar de uma forma de ser uma cobrança muito pesada na nossa mente, no nosso emocional. Ele também, no site da própria doTERRA, eu achei que ele serve para iluminar o nosso coração, nos deixar mais alegre e tornar as situações mais divertidas. Então, achei interessante também para uso com crianças, né? Ele
ele é livre para usar com crianças, não tem restrição nenhuma. Então a criança por si só ela já tem essa parte alegre, divertida. E agora, nessa época que nós estamos com as nossas crianças em totalmente um novo formato, aulas online, não pode sair, não pode ver outras crianças, eu achei uma ideia legal da gente usar em casa, no difusor, no dia a dia, com nossas crianças, para estar dando esse apoio emocional também para os nossos pequenos. Então, ele é o óleo que faz o óleo do coração, desse coração mais aberto para você receber e dar mais amor, receber mais oportunidades e não se cobrar tanto, não levar tanto peso, o peso que você não precisa levar, que geralmente a gente carrega pedra, né, sem precisar. Ele dá esse suporte emocional. Pode passar, Luiz. Adstringente, agora o físico, né? Anti-inflamatório, antibacteriano, antiespasmódico, antioxidante, antisséptico, diurético. Devido a essas propriedades, ele é muito usado em cosméticos. Primeiro por não ser fotossensível, depois por ser adstringente, fazer a limpeza, principalmente para tônico facial. Tem umas receitinhas legais na internet que a gente mistura e faz, borrifa o spray, né? Pela limpeza que ele causa. Então, anti-inflamatório também, antibactericida, pode ser usado para limpeza de superfícies, maçanetas, balcões, a gente pode usar no dia a dia aí. Antiespasmódico, crianças pequenininhas com gases, adultos, né? Por exemplo, assim, pessoas que fizeram cirurgias às vezes e cria aqueles gases por não poder se movimentar, pode estar usando o Green Mandarim, tanto passar topicamente no abdômen quanto em ingestão. Antioxidante, né? Já falamos disso lá na frente, antisséptico e diurético. Então, são vários benefícios, né, para a gente ter no nosso dia a dia. E as 3 formas de uso dá para a gente diversificar bastante e usar para várias coisas na nossa casa. Pode passar, Luiz. E agora a apresentação. Eu queria falar para vocês uma curiosidade bem legal, como que esse óleo é extraído do Brasil. Temos ali a fotinha que o Luiz postou da tangerina, é a mesma fruta, tá, gente? Só colhido e extraído o óleo em épocas diferentes do amadurecimento da fruta. Então, o que a Doterra fez? Ela fez parcerias com produtores do sul do Brasil, onde a planta é melhor desenvolvida devido a clima e solo. Ela fez parceria com esses citricultores, que falam, os produtores rurais que só produzem os cítricos, né? E a plantação acontece assim, as árvores se enchem, carrega a primeira leva e eles tinham que colher essa leva e descartar, tipo, tirar 60%, 70% da produção do pé e descartar, servir para decomposição, para adubo e depois deixar o restante da produção, os 30%, só para a planta amadurar no pé e eles poderem colher e vender essa planta madura de melhor qualidade. Então, essa primeira produção de 60%, 70%, eles perdiam. Aí a Doterra investiu em estudos para estudar se o óleo da casca verde, ainda da fruta verde, teria benefícios para o uso, quais os benefícios. E ela, então, descobriu que tem todos esses benefícios que nós acabamos de aprender. E ela fez parcerias com esses produtores. Então, o que ela faz? Ela compra a produção verde ainda, esses 60%, 70% da produção verde, leva a produção para destilação do óleo e a produção que sobra da fruta madura, esses agricultores podem vender a fruta na região, podem, né, fazer feira, enfim. E com a compra da produção da fruta verde ainda, eles conseguem pagar todo o custo da plantação, da lavoura, né? Então, querendo ou não, traz sustentabilidade para eles. E o que eles vendem da planta madura,
da lavoura madura, eles servem de lucro para eles. Então, essas parcerias que a Doterra faz pelo mundo inteiro, né, com esses agricultores, com essas comunidades, tem trazido uma melhor qualidade de vida, melhores recursos para essas comunidades que muitas vezes não tinham como se sustentar sozinho, né? E é bem interessante porque, assim, tem uma família que já é a 4ª ou 5ª geração que compra lá do sul toda essa produção, e eles são parceiros da Doterra, então tem essa questão da qualidade, né? Das plantas não terem nenhum agrotóxico, nenhum veneno, é tudo 100% natural mesmo, desde a plantação até a colheita, até o envasar desse óleo até chegar na nossa casa. E esse senhor, que já é a 4ª geração da família dele que compra todos esses cítricos, ele desde pequeno ele já estuda os benefícios de todos os óleos cítricos, não só o da tangerina, quanto os outros que a Doterra produz também, né? Colhe e nos dá e traz para nós em forma de óleo essencial. Então, a Doterra é isso, ela faz essas parcerias, além de trazer o benefício do produto pronto para nós, ela ainda abençoa essas comunidades, essas regiões, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Tem projetos que a Doterra faz. Pode passar, Luiz. E temos aí, volta um pouquinho, esse lembrete, né? Não é só o uso dos óleos essenciais, é um conjunto. Então, alimentar-se bem, exercitar-se, descansar e reduzir o estresse na medida do possível, reduzir o acúmulo tóxico no nosso organismo, seja através de alimentos, de uso de cosméticos, de situações que a gente se coloca, né? Cuidados pessoais conscientes, cuidados médicos proativos. Estar com a nossa saúde em dia é o que vale mais a pena, né? Ainda mais hoje em dia, na época que vivemos de pandemia, todo mundo com medo, cuidando para não pegar esse vírus aí, cuidando do seu próximo, do seu familiar. E a Doterra e esses óleos essenciais só vieram para nos dar esse suporte, para nos ajudar, para facilitar a nossa vida em dar esse suporte de melhor qualidade de vida, de melhor saúde para nós e para nossa família. Pode passar. E uma gota pode mudar uma vida, pode mesmo. Eu quero compartilhar rapidinho, Luiz, do meu tempo aqui que já passei. Eu estou muito feliz em poder ajudar uma família que eles tem um menininho com problema seríssimo, sindrômico, assim, e eu tenho podido ajudar eles, levado os olhos lá e ajudar eles nesse processo tão difícil que eles estão passando com a criança. E a mãe relatou para mim que fazia 2 anos que ela não dormia pela situação da criança, pelos os probleminhas que ele apresenta. Ele tem dificuldade de sono, de septo, de respiração, enfim. E eu pude levar os olhos lá e ela falou: Vânia, eu não estou nem acreditando. Então, assim, os benefícios que tem trazido para aquela família, não só para a criança, quanto para a mãe, para o pai, né, para o irmãozinho, porque envolve todo mundo. Isso para mim não tem preço. Uma gotinha que ela passa no pé da criança, que ela vê o efeito, que ela liga para mim emocionada em agradecer, eu falo que é a melhor parte da Doterra, a gente poder servir os outros, ajudar o próximo com uma gotinha, né? Eles ficam encantados, assim. Então, a Doterra é isso, gente. A gente se apaixona de verdade, a gente vive isso de verdade e pode sim mudar a nossa vida e mudar a vida de quem a gente conhece, de quem está ao nosso redor. É só a gente compartilhar essas gotinhas.